Olá, gente, boa noite. Hoje é um dia que parte do mundo comemora Maria Santíssima. E o amor que ela tem pelas pessoas ou pelo mundo, historicamente, é deste amor que nós queremos nos banhar, discutindo um assunto que é muito comum a todos nós, seres humanos, com as nossas limitações, e que é, segundo a filosofia espiritualista e o espiritismo, o egoísmo sendo ele a principal chaga da humanidade, a principal fonte de todos os males que nos acometem aqui e ali no decorrer dos tempos. Muito bem. E é o momento que os vídeos, na internet, nas mídias, nas televisões, acabam ressaltando o lado altruísta do ser humano, quando ele expande o seu amor para um pouco além da sua família, do seu núcleo. E há histórias cada vez mais intensas, crescentes, mostrando jovens aqui e acolá com seus projetos sociais magníficos. Ainda essa semana, 2 jovens num projeto de levar a uma escola pública, um pouco de carinho, um pouco de atenção, um pouco mais de conhecimento, interagindo com as crianças mais carentes do que eles, que frequentavam aquela escola. E assim, reportagem da televisão, alguém compartilha isso na mídia social e alcança um sem número de pessoas. De repente, um outro vídeo, uma outra história que nos emociona, e os compartilhamentos alcançam um sem número de pessoas. Sou muito grato a Deus por permitir viver essa transição do mundo. Uma parte de nós que estamos aqui, se não quase todos, somos da época que não havia nem celular, não é isso? Dependíamos única e exclusivamente, praticamente, de alguns canais de televisão e da sua programação maravilhosa, costumeiramente complicada. Aqui e acolá saíam, se ressaltavam pequenos documentários, pequenas histórias de amor ao próximo, de pessoas que não se limitaram, não se circunscreveram ao seu corpo, à sua família, à sua casa, e foram um pouco mais além. Foram até o vizinho, caminharam pelas ruas, foram até o bairro, esticando as mãos, nos gestos nobres de gentileza, de solidariedade. Alguns outros pensam, mas quem disse que esse é o caminho? Quem disse que o outro, conviver com o outro, é a solução? Já houve pensadores cuja frase lapidar é: o inferno são os outros. E isso marcou uma geração toda nos anos 60 e 70, por exemplo, numa linha existencialista da filosofia. O problema são as pessoas, os outros, não eu. Não está comigo o problema. Mas se nós refletirmos, sem nenhum tipo de profissionalismo filosófico, apenas como seres humanos como somos, na nossa simplicidade, rapidamente nós concluímos que Deus, esse nosso Pai, esse nosso Criador, cada um de nós até faz um tipo de conceito, um pensamento sobre a sua explicação, criou um sistema tão maravilhoso que a nossa evolução, ou a minha individualmente, depende muito e totalmente do outro. Se nós pudéssemos, por um exercício de pensamento, tirar os outros, as pessoas todas, do planeta e ficarmos somente nós, como é que nós iríamos evoluir? Qual seria o conceito de certo ou errado? Se estou sozinho no mundo, se não faço nada a ninguém, ou não gero, não causo nada a ninguém, e ninguém gera e causa nada em mim, tudo me é lícito, faço o que eu bem quiser. E não tem uma comparação, não tem uma referência que o outro ou os outros me dão, para saber se o meu comportamento está adequado ou não, é certo ou não, é moralmente aceitável ou não. Quando nós viajamos, vamos a um outro país, vemos que as pessoas desse outro país têm seus costumes, algumas variáveis do que chamamos de moral. Para alguns outros países pode ser certo, alguma coisa aceitável, que para nós outros choca. Países onde, por exemplo, o casamento, o policasamento é possível, nas sociedades mais antigas e machistas, o homem casa-se com 4, 5 esposas. Para nós, mais aqui do Ocidente, é um pouco inconcebível isso.
Na verdade, as pessoas não pensam isso moralmente, pensam financeiramente. Como é que vai sustentar 5 mulheres? Se uma já é difícil, o machista pensando. Quando colocamos os outros seres como nós, com as suas diferenças, todos com a sua particularidade, o seu individualismo, nós temos aí um efeito de comparação. O outro fez tal coisa e eu julgo isso que ele fez. Não estou aqui entrando na seara de é certo ou não julgar, dizendo que o nosso instinto julga. A pessoa fez tal coisa muito boa, vou compartilhar. A pessoa fez uma coisa ruim, não gostei. Se fez coisa boa ou ruim, estou dando um conceito. Como é que eu sei se é bom ou ruim? Porque eu aprendi com os outros. Tem coisas que nós, na sociedade, no processo de evolução, fizemos e que percebemos que causamos mal a nós mesmos. A história das guerras, as guerras religiosas, todo o egoísmo do ser humano, tentando puxar para si ou o seu povo o melhor que a natureza pode dar, mas em detrimento de outros povos que eram escravizados, por exemplo. Hoje o mundo cobra a sua conta. Países antes explorados por países do primeiro mundo, e o Prêmio Nobel de Economia, escolhido ontem e hoje, que está nas mídias, é um americano que estuda essa questão. Ele é americano, já é um cidadão hoje em dia americano, na cidade de Princeton, que estuda a relação de consumo e pobreza. Esse fenômeno das pessoas saindo, migrando, ou emigrando, saindo dos seus lares, dos seus países complicados, em guerras civis, seja na África, norte da África, seja na Síria, em países ali correlatos, e querendo, o mínimo, viver um pouco em paz, e caminho em direção à Europa. E alguns países bloquearam essa gente, atacaram como se fossem indigentes, ladrões, querendo invadir. Uma visão egoísta. Esse aqui é meu mundo, é minha nação. Essas pessoas que aqui moram falam a minha língua. Vocês falam outra língua, não são bem-vindos. É um pensamento de que o melhor da vida é para nós, aqueles de nós que temos uma afinidade qualquer. O outro não nos interessa. E a dor do outro, menos ainda. Só que esse outro foi alguém que lá no passado foi explorado por você, país, relação de país entre país. E agora o mundo está cobrando sua conta. E está acontecendo rapidamente, não é lentamente. Algo que o Espírito Emmanuel já falava para o Chico Xavier há décadas atrás. Haverá fenômenos migratórios. Nosso país, Brasil, será um dos celeiros que abraçará pessoas de outras nacionalidades. Pela nossa característica, nós aceitamos e amamos esse espírito guia de Chico Xavier, pela própria vida de Chico Xavier, belíssima. Mas às vezes dá vontade de dizer, olha, nós brasileiros não somos tão pacíficos como achávamos que éramos. A primeira leva migratória para cá são os haitianos, que não são bem recebidos. Em linhas gerais, eles não são bem recebidos por nós, brasileiros. Estamos aprendendo a lidar com pessoas diferentes. É um aprendizado nosso, de deixarmos o egoísmo de lado e abraçar, por exemplo, as pessoas que têm outras origens. Brincamos com os alunos esses dias, dizendo assim, olha, houve uma inundação, uma enchente lá em Santa Catarina, lá no oeste de Santa Catarina, aquela região de Joaçaba. Era uma mentira, uma licença poética de um professor, né? Era uma história inventada. Vamos fazer uma campanha de arrecadação para doar lá, para as pessoas que estão precisando de roupas, etc. Os alunos na hora se pontificaram. Aí comentamos o seguinte, 200 quilômetros dali, numa cidade da Argentina, aconteceu também inundação. Eles disseram, não, na Argentina eles se viram lá. Isso, mas não é ser humano? Qual a diferença? Um nasceu na Argentina, o outro nasceu em Santa Catarina, lá em Joaçaba. E criei, né, que conhecemos a cidade. Né? Não é tão próximo assim, imagina, 200 quilômetros, 300 quilômetros, talvez um pouco mais, da fronteira da Argentina, não muito mais do que isso. Mas se fossem eles passando as cidades lá, a primeira reação, ninguém. Tipo, só tem 50 pessoas. Alguém se prontifica a me ajudar? Era uma história hipotética. Ninguém. Se fosse Santa Catarina, a grande maioria ajudaria. Não é? É uma visão que nós temos de cooperação, já é um passo. Mas ainda cooperamos com aqueles que nós temos mais afinidade. Não é? No nosso prédio onde moramos, nós somos altruístas com um com o outro. Mas com aquele outro, não quero nem ver na minha frente. Não é? Nós vivemos ainda uma dualidade. Evoluímos em relação ao passado histórico da nossa própria sociedade.
Mas ao olhar para frente, a gente ainda vê que temos um caminho a tomar. Quando entramos na seara política, vemos as pessoas cometendo a dualidade, ou este ou aquele está certo. E uma visão com mais temperança vai dizer, olha, qual o lado que está certo? De algo que não tem um lado, porque é um lado só, é o lado do ser humano. Ou estão todos equivocados, ou estamos aprendendo a lidar com as mudanças que o mundo exige, urge por mudança. Muitos daqueles de nós que hoje, nas conversas familiares entre amigos, reclamamos do país que está assim um assado, somos nós que causamos ou geramos isso. Ninguém mais gerou isso por nós. Os males que nós sofremos pessoalmente, individualmente, tenhamos a certeza convicta de que foi gerada por nós e não pelos outros. O outro me gerou a chance do aprendizado. Se alguém te traiu, o aprendizado que você não deve se desiludir, porque só se desilude quem se ilude. Então o ponto de vista é teu, não é o do outro. Ah, mas o outro mentiu. O outro também tem as suas questões, tem os seus motivos. A tua grandeza está em entender que o outro também tem suas limitações. Apontar o dedo para o outro, terceirizando a culpa, é eximir-se você da sua própria. Então, o nosso ponto de vista nessa conversa de poucos minutos é refletir de que, primeiro, os problemas que nós passamos estão aí para o nosso aprendizado e não foram gerados pelo outro. O outro pode ter participado, impulsionado, e o problema caiu no teu colo, mas é de origem única e exclusivamente tua. Foi você que tomou as decisões que hoje refletem na sua própria vida. A visão, portanto, de que estamos isolados, sozinhos no mundo, é uma ilusão. Nós vivemos em sociedade. O outro me dá essa condição de eu saber meus limites. Quando nós aprendemos que quando nós cooperamos com o outro, todos melhoram, ou quando nós somos egoístas, eu melhoro e os outros todos perdem. E pensamos o seguinte: qual é a decisão mais moral? É aquela que causa um benefício ao maior número de pessoas. Portanto, toda decisão que causa o maior benefício ao maior número de pessoas é uma decisão não egoísta, é uma decisão em direção ao outro, é uma decisão altruísta, que é o contrário do egoísmo. E o egoísmo tem a sua história ao longo da história. Ele que o conceito é amor exagerado aos próprios interesses, a despeito dos de outrem. Amor exagerado aos próprios interesses. É aquele que de uma porção ali de um petisco qualquer no restaurante, pega o melhor para si e deixa os mais fininhos para os outros. Você veja que o contrário, né? Como o amor verdadeiro se dá. A mãe faz ali uma comidinha para a família. Alguns docinhos, uns salgadinhos. Os mais bonitos e mais gostosos ela deixa para os filhos ou ela come? Para os filhos, instintivamente. Ela separa, esse aqui é muito bom, esse aqui é muito bom, deixa para o meu filho isso. Porque é o amor em ação. O egoísta é aquele que ataca o pote quando chega assim no conjunto de amigos, né? Mas é educado no final. Sobra um e fala, eu vou deixar isso para as pessoas. Tipo uma educação, com a mão suja de gordura, tacou sem mais sem menos, e não vê. Aí ele começa a ver que o outro, de repente, mete ele. O outro amigo faz uma observação. Você não devia fazer isso. Um professor na escola te chama atenção para algo. Um colega no trabalho te chama atenção para algo. Os outros nos impulsionam. Deus é Pai. Ele faz com que a gente evolui, nós, seres humanos, pelos próprios seres humanos. Evoluímos uns pelos outros, em contato com os outros. E é aí que está a beleza da convivência. É aí que está a beleza de nós enxergarmos a nossa cota de egoísmo e tentarmos fazer o que Paulo de Tarso chamou de bom combate. Esse bom combate é o combate consigo mesmo, com as suas fraquezas, suas limitações, tentando rechear ou completar a nossa personalidade com algo verdadeiro, mais vivo, em direção ao outro, em direção ao próximo. Disse-me alguém uma vez, mas Daniel, se eu for em direção ao próximo sempre, e eu como é que fico nessa história?